Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos agora em mais uma aula, nossa segunda aula da nossa semana de avaliação interna. Lembrando que o nosso objetivo principal nessa semana é que vocês possam receber aí as principais ferramentas para aprender a realizar uma avaliação dentro aí do que a gente entende como sendo o transtorno do espectro do autismo, certo? Então, aqui vocês vão aprender desde a anamnese até a seleção de protocolos e também de materiais que vocês vão utilizar. Como eu disse, na primeira sessão, na primeira aula, não sei se vocês já assistiram, se vocês ainda não assistiram, a aula está disponível, clica aqui em cima, que vocês vão conseguir assistir a primeira aula. Na primeira aula, vocês entenderam como fazer tudo o que vocês precisam saber para a primeira sessão com os pais. Inclusive, lembrei para vocês que a primeira sessão não se resume à anamnese, tá? E aí vocês puderam aprender sobre a anamnese, mas também sobre outros pontos que a gente deve tocar quando a gente faz essa primeira sessão. E como eu disse para vocês, é algo super importante. Então, espero que vocês tenham assistido, né? Todo mundo tenha assistido e que também estejam praticando, tá bom? O objetivo é que vocês tenham acesso àquilo que eu tive que, como eu falei, né, quebrar a cabeça para conseguir aprender. Então, dá uma encurtada aí no caminho de vocês, mas para isso vocês também vão precisar praticar, ok? E aí a gente finalizou a aula falando o quê? Vocês tinham essa base agora para fazer essa primeira sessão com os pais, mas aí quando os pais iam embora, geralmente dava aquele nervoso, né, pensando, e agora? Que protocolo eu vou escolher? E aí, assim, nós temos, em geral, assim, dos alunos que chegam para mim, nós temos os dois extremos. Em um extremo está aquele aluno que ele diz, eu faço pelo feeling mesmo, clínico, então, de acordo com o que eu vou achando que tem que fazer, eu vou avaliando, eu não tenho um protocolo, assim, que eu utilizo, não. Opa, calma aí, né? E aí já eu vou explicar para vocês por que isso pode ser negativo, né? E aí, no outro extremo, nós temos aquele aluno que ele conhece 50 protocolos, então, só de protocolo para rastreio de TELE, eu tenho 10 aqui na minha clínica, protocolo que está ali no que é esperado para uma criança de até os 6 anos, ele diz, olha, eu tenho 3 aqui muito bons, e aí no mais para adolescência eu tenho mais 6. Então, assim, essa pessoa, em geral, quando ela pega vários protocolos, ela vai catando tudo para ela também se confunde na hora de selecionar os protocolos, tá? E a gente vai falar desses dois pontos, por que que não é legal estar em nenhum dos dois extremos, tá certo? Bom, no extremo da pessoa que não conhece nenhum ou não usa nenhum protocolo, nós temos o quê? Eu sempre digo para vocês que nós devemos confiar no nosso raciocínio clínico, na formação que nós recebemos enquanto terapeutas, com certeza. Então, tem muita coisa que não necessariamente a gente aplica, utiliza um protocolo, uma ferramenta padrão, e mesmo assim a gente olha e a gente já sabe mais ou menos do que se trata, certo? Só um ponto. Mas, em paralelo, nós costumamos utilizar protocolos ou outras ferramentas que possam dar um embasamento a essa hipótese, a essa observação que a gente realizou apenas no olhar clínico, certo? Mas por que, Larissa? Por que é importante? Bom, em geral, esses protocolos, eles não são desenvolvidos de uma hora para outra, certo? Esse é o primeiro ponto. São anos de estudo, realmente avaliando, colocando os pontos mais importantes. Então, mais uma vez, cortando ali um caminho super importante. Então, uma pessoa que passou anos para desenvolver um protocolo, ela desenvolveu, ela testou, ela validou e está ali na sua mão. Por que você vai ter que ir pelo caminho mais longo, seguir o mesmo caminho dela, tentando montar o seu próprio protocolo, ou ali na sua cabeça, só o seu raciocínio clínico, né? Não, você vai utilizar aquele protocolo que foi desenvolvido por alguém que realizou estudos relacionados àquele protocolo durante anos, né? Ou então durante um período muito extenso. Além disso, não é simplesmente durante anos. Nós temos que quem desenvolve, em geral, são pessoas especialistas no assunto.
são pessoas que também têm um olhar diferenciado. Então, é muito interessante quando a gente consegue beber, digamos assim, da experiência dessas pessoas, e a gente precisa disso, né? É extremamente relevante. Lembra que um dos pontos que eu contei para vocês, que me deixava muito chateada, era fazer alguns cursos que eu via que as pessoas não entregavam tudo, né? Eu sentia que ficava faltando, né? E esse faltando eu não conseguia encontrar em lugar nenhum. Pois é, muitas vezes a gente consegue diminuir essa falta, digamos assim, quando a gente encontra esses protocolos, quando a gente encontra materiais elaborados por essas pessoas, tá? Então, utilizar vai ser muito positivo, porque vai nos dar um embasamento super importante. Então, primeiro extremo, ok, entendemos por que não devemos estar. Outro extremo. Chegam pessoas para mim e dizem assim, Larissa, o que você acha da Atom? O que você acha do Cars? O que você acha do MChat? O que você acha do não sei, não estou lembrando dos outros agora. E aí vai nomeando uma série de escalas, por exemplo, de rastreio. Eu digo, gente, eu não conheço todas. E aí uma vez uma pessoa disse, como assim, você não conhece todas? Né? Mas você dá aula sobre isso? Não tem porquê eu saber aprofundadamente sobre diversos materiais que muitas vezes estão avaliando o mesmo ponto em específico. É interessante que você conheça vários, é interessante para que você possa dizer, talvez eu possa pegar esse, não aquele que eu utilizava anteriormente. Porém, quando você pega muitos protocolos, quando você se apega a todos eles, corre o risco de você simplesmente não aprofundar em nenhum deles, né? Nós vamos falar aqui sobre alguns protocolos, inclusive sobre o ABLES e sobre o VibMap. Sobre ABLES, o meu conhecimento ainda é raso. Estou começando a estudar, já me pediram, faz um curso. Eu digo, eu ainda não consigo dar um curso, porque eu estou estudando para depois agregar na minha prática clínica, para depois conseguir fazer um curso para vocês. Mas, Larissa, por que você não tem ele aprofundado? Porque eu gastei grande parte do meu tempo aprofundando o VibMap. Então, eu digo, opa, essa aqui é a minha praia. E aí tem pessoas que dizem, não, eu conheço o ABLES, eu conheço o VibMap, eu conheço o PIC, eu conheço todos esses. Mas na hora de aplicar, tem dificuldades em todos os protocolos. Então, por isso que estar nesse outro extremo, que seria o extremo da pessoa que quer pegar todos os protocolos e abarcar, também pode ser prejudicial, porque às vezes na tentativa de conhecer vários, você acaba sem conhecer nenhum. Inclusive, esse foi um tema discutido por mim e pelo professor Fábio Coelho, da Academia do Autismo, na minha última live, se não me falha a memória, é isso. Na última live, ele também comentou sobre isso. O quanto que, às vezes, querer dominar vários, talvez não te ajuda a dominar um em específico, certo? Então, vamos ver um pouco sobre como é que a gente seleciona esses protocolos, e eu vou colocar alguns em específico, tá bom? Bom, antes disso, a gente vai relembrar aquela questão da avaliação diagnóstica, né? E aqui, na verdade, é a avaliação, esse número 2, a avaliação para a elaboração de uma intervenção, certo? O número 1, como a gente já viu na primeira aula, são aqueles pacientes que chegam com a hipótese, com a desconfiança de TEA, ok? E no número 2, são aqueles pacientes que já têm esse diagnóstico e que eles querem elaborar uma intervenção, certo? Nesse primeiro caso, a gente vai utilizar as escalas, então, eu vou colocar duas especificamente para vocês, tá? E no número 2, a gente vai falar dos protocolos comportamentais que vão funcionar como um guia curricular, que vão ali ajudar você a mapear os déficits, os excessos comportamentais, o que é esperado, e a partir daí você diz, opa, isso aqui não tem, esse paciente ele não tem essas habilidades aqui, então eu vou adicioná-las no plano de ensino, tá? Se a segunda parte ainda não ficou clara, segura um pouquinho as pontas, que a gente vai detalhar ponto a ponto nessa aula, tá bom? Lembrando que temos o chat aqui ao lado, certo? Onde vocês conseguem comentar e ser respondidos em tempo real. Vou responder para vocês escrevendo, certo? A gente vai responder para vocês escrevendo e assim consegue dar seguimento a toda a aula, tá bom? Vamos lá. Quando a gente pensa nesse número 1, né, que parte ali de uma avaliação diagnóstica, o que a gente vai ter? Deixa eu colocar aqui. A gente vai ter, eu resolvi colocar aqui para vocês como se fosse um funil,
certo? Existem alguns questionários que são questionários de triagem que possibilitam um diagnóstico precoce de TEA. São questionários que sinalizam o risco em autismo. Não quer dizer que uma criança que teve uma alta pontuação naquele questionário necessariamente vai ter um diagnóstico de TEA. Mas, como eu disse para vocês na aula anterior, ela vai nos aproximar desse diagnóstico ou nos distanciar totalmente, tá certo? Antes, lembrando, importantíssimo, eu coloquei aqui do ladinho a Lei 13.438, certo? Que torna obrigatória, olha só, obrigatória a adoção pelo SUS de protocolo que estabeleça padrões para a avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças com 18 meses de idade. E aí, nesse caso, o MCHAT é a escala padrão que é utilizada e recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Então, dentro desse funil que eu coloquei aqui para vocês, não sei se parece bem um funil, mas é um funil, a gente vai colocar normalmente como é que acontece, quais são as camadas que aparecem dentro dessas escalas, tá? Então, primeiramente, a gente tem uma crianças em geral, que chegam na consulta. Isso, por exemplo, no pediatra, isso no fonoaudiólogo, por alguma demanda específica, né? Então, a criança chegou, certo? E aí você vai fazer uma avaliação do comportamento dessa criança, certo? Parte dessas crianças vão seguir e você vai dizer, olha, o desenvolvimento está saudável, está dentro do que é esperado. Beleza. Porém, parte dessas crianças, dentro dessa escala que a gente utiliza, vão estar dentro daquilo que a gente chama de risco para a TEA. Então, quer dizer que os comportamentos que aquela criança apresenta, ou os comportamentos que ela ainda não apresenta e são esperados, indicam, que há um risco para o transtorno do espectro do autismo, certo? Então, digamos que nós tínhamos uma quantidade maior de crianças em geral, parte seguiu o rumo saudável, sem nenhum ponto específico sobre atraso no desenvolvimento. Essa parte que sobrou, a gente diz, opa, essa galera aqui, ela tá com um risco, né? Os comportamentos que ela apresenta, os que ela deixa de apresentar, sinalizam um risco em TEA. Tá. Desse grupo aqui que sinaliza um risco em TEA, uma parte não necessariamente vai ter algo específico. E uma outra parte vai ter um transtorno do desenvolvimento. Uma outra parte pode realmente ter um atraso. Então, percebe que o funil está diminuindo, né? Então, nós temos primeiro crianças em geral, parte é diagnosticada com risco, dessas crianças com risco, uma parte segue normal e outra segue com o que a gente chama com algum tipo de transtorno do desenvolvimento, certo? Dentro desse transtorno do desenvolvimento, existem vários, inclusive o DSM-5 vai listar uma série de transtornos específicos do desenvolvimento, tá? Então, dentro desses, a gente tem as crianças com TEA, certo? Então, até a gente chegar aí, a gente precisa de instrumentos que nos direcione, né? Então, imagina que, por exemplo, o médico pediatra, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o professor, né, desconfia de alguma coisa, opa, ele pode ter um instrumento que ele utiliza e que direciona para um risco, e que diz, nossa, olha a pontuação que essa criança fez, né, é uma pontuação muito alta, que indica que existe um risco alto, ou que indica que existe um TEA já grave, né. Bom, aí você diz, Larissa, vamos supor que eu sou professor, eu fiz essa avaliação, e lá na pontuação do instrumento que eu utilizei, que eu vou colocar 2 aqui para vocês, deu que é um TEA grave. Então, eu fecho o diagnóstico, criança tem TEA? Não. A gente vai encaminhar para outros profissionais, certo? Lembrando, mais uma vez, que quem fecha o diagnóstico é quem? Neuropediatra, psiquiatra infantil, tá? O ideal é que a equipe toda participe fazendo essa avaliação, mas quem fecha é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, ok? Então, nós temos esse funilzinho, e aí a gente vai conseguir chegar nesse funil com a ajuda desses instrumentos, tá? Eu mandei para vocês 2 em específico, o MCHAT, certo? E o CARS, certo? A escala CARS. Bom, o MCHAT, a gente vai entender como sendo um instrumento de rastreio precoce de autismo,
certo? Para os casos avaliados de 18 até os 24 meses, então, geralmente, o que é recomendado? A criança está com 18 meses, certo? Ela foi lá e fez, o pediatra, enfim, o outro profissional, utilizou essa escala, certo? O ideal é que ela seja repetida aos 24 meses, certo? É recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, possui tradução e validação no Brasil. Gente, primeiro, um ponto muito importante. Ser traduzido não quer dizer que é validado, tá? Nós estamos em uma cultura diferente da cultura americana. Então, assim, diversas vezes a gente utiliza instrumentos que não são validados ainda aqui, porque a gente não tem outros, né? E ok, a gente está fazendo o que é possível. Mas nesse caso, existem várias escalas, né, para rastreio de terra. Se você tem a oportunidade de utilizar uma que tem estudos, tanto foi traduzida como tem estudos que mostram a confiabilidade, por que não utilizá-la, né? Então, essa é a escala que você deve ter no consultório. Você tem que ter ela ali guardadinha. Para mim, não são as demandas que mais chegam. Para mim, geralmente já chega com o diagnóstico para que eu elabore faça a avaliação e elabore a intervenção. Mas eu tenho principalmente porque eu atendo crianças também com desenvolvimento típico, que podem chegar no consultório por uma outra demanda. O meu filho tem problemas de comportamento, ele é uma criança que bate muito quando é frustrada. Ok, vou fazendo a avaliação e eu começo a perceber que existem ali características específicas do autismo, relacionadas ao autismo. Então, pego aqui a minha escala e vou responder essa escala, certo? Lembrando que essa é uma escala que vai até os 24 meses, certo? Essas escalas, elas vão ser um suporte, ela não vai substituir a avaliação feita pelo profissional, tá? E aí esse profissional, ele vai seguir todos os critérios bonitinhos que tem ali no DSM-5, certo? Quem é que pode aplicar, né? Gente, os pais ou cuidadores, eles mesmos podem aplicar. No consultório, você pode dar para os pais responderem. Idealmente, eu peço um para o pai e um para a mãe. Não, veio a avó e veio a tia. Um para a avó e um para a tia, certo? Porque, querendo ou não, as escalas, a gente não está observando o comportamento diretamente. A gente está observando o relato de uma pessoa sobre o comportamento. Então, dá espaço aí para subjetividade. Quando a gente pede para que duas pessoas diferentes respondam, a gente tem aí uma possibilidade a mais de reduzir esses problemas relacionados à subjetividade, tá? O MChat, vocês podem pegar aí. Deixa eu abrir ele aqui para eu acompanhar com vocês. O MChat, ele é dividido em duas partes. Não necessariamente você vai precisar utilizar as duas partes, tá? A primeira parte, você vai tentar identificar o risco, certo? E você vai pontuando com sim e não, certo? Deixa eu abrir aqui a minha escala para dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, nós temos um total de 20 itens, certo? E aí, vamos supor, vou ler para vocês aqui, vocês estão com a de vocês, eu vou ler o primeiro item. Se você apontar para qualquer coisa do outro lado do cômodo, sua criança olha para o que você está apontando, né? Então, por exemplo, tem um brinquedo do outro lado. Isso para explicar para a família. Eu vou lá e digo, olha lá, e aponto. A criança olha, aí a família vai responder sim ou não, certo? Alguma vez você já se perguntou se a sua criança pode ser surda? A família vai responder sim ou não. E assim você vai seguir com toda a entrevista, tá? Terminou a entrevista, você precisa saber como pontuar, certo? Que eu acho que eu coloquei no próximo slide. Vamos lá. Como é que você pontua? Todos os itens que a família responder não, todos os itens que tiver escrito não, você vai pontuar, vai indicar risco para autismo, exceto o item 2, 5 e 12, certo? Então, para o item 2, 5 e 12, caso a família responda sim, aí é que você pontua. Então, o que você faz? Você bota um asteriscozinho, vai lá no item 2 e bota um asteriscozinho do lado, certo? Vai lá no item 5, coloca um asteriscozinho do lado. No item 12, coloca um asteriscozinho do lado. Todos que não tiverem um asterisco, sempre que a resposta for não, você dá um ponto, certo? E esse que tem um asterisco, quando a resposta for sim, é que você pontua, certo? Então, vamos lá, vou colocar aqui um exemplo para vocês vão acompanhando aí no protocolo de vocês. Então, por exemplo, número 2. Número 1. Se você aponta para qualquer coisa do outro lado do cômodo, se a criança olha. Se a família diz não, risco de terra, então eu vou pontuar, porque ela respondeu não. Já no número 2, é
o contrário. Então, alguma vez você já se perguntou se a sua criança poderia ser surda? A família diz, já. Opa, risco de terra. Eu pontuo também. A gente não vai levar em consideração um aspecto. Então, é importante deixar isso claro para a família. Deixar isso claro, que isso é um instrumento de rastreio, que, dependendo dos resultados, não necessariamente quer dizer que o filho da pessoa tem autismo, né? Que é importante fazer uma avaliação completa, mas que isso nos aproxima ou nos distancia do diagnóstico. Que ela não precisa se preocupar, que o ideal é que ela seja o mais sincera possível nesse momento, porque vai ser importante, inclusive, para pensar a intervenção mais adequada, certo? Então, você vai fazer essa entrevista, digamos assim, utilizar essa escala, dividindo ela em 20 itens. Pronto, Larissa, dividi, pontuei. Bom, aí a gente vai somar. Se a criança pontua de 0 a 2, quer dizer que ela apresenta um baixo risco, certo? Então, há pouca ou nenhuma chance de desenvolvimento de terra. E não é necessária nenhuma outra medida. Então, eu não vou para a segunda parte do MChat, certo? Porque existe uma segunda parte que a gente não usa de início, certo? No caso, se a criança tiver menos de 24 meses, quando chegar nos 24 meses, a gente repete conforme eu já havia explicado para vocês, tá? Bom, se a criança pontuou de 3 a 7, aí você diz, opa, já é importante levar esses pais para a entrevista de segmento, ou seja, utilizar a segunda parte do MChat, certo? E aí essa parte, como a gente colocou aqui, inclusive eu coloquei a fonte aqui para vocês, que eu só printei deles, né, para ficar mais fácil. Opa, cadê minha setinha? Não tô vendo. Apareceu. Vai reunir informações adicionais sobre indícios do distúrbio, certo? Nesta etapa, se o resultado for igual ou maior que 2, já é um caso positivo e a criança deve ser encaminhada para um especialista, tá? Se a soma ficar entre 0 e 1, o resultado é negativo para tempo. Mas ignora isso aqui que a gente já chega lá, tá? Basicamente, o que vocês precisam saber? Pontuou entre 3 e 7, já existe um risco moderado para a TEA, então, risco de TEA, não é TEA. Existe um risco, e aí precisa fazer a segunda parte do protocolo, tá? E, em terceiro lugar, se ela pontua de 8 a 20 pontos, tem um alto risco, nesse caso, não é nem necessário fazer a entrevista de segmento, você já encaminha para um profissional especialista para que ele consiga fazer a avaliação e conseguir fechar esse diagnóstico, certo? Calma, que ainda não é. Aí vocês vão. Aí no protocolozinho de vocês, que eu mandei para vocês, vocês vão descer um pouquinho, vão passar a página, e aí vocês vão ver segmento MChat R, né? Que é exatamente a entrevista de segmento. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ver que vão pegar aqueles itens onde a criança, a família marcou, e a criança pontuou como risco para a TEA e vai aprofundar. Então vamos supor que na pergunta de número 2, alguma vez você já se perguntou se sua criança poderia ser surda? Você disse sim, eu já me perguntei. Então, a gente vai aprofundar esse tópico número 2. Então, você vai passar as páginas e vai chegar até o número 2. E aí vai fazer uma pergunta mais aprofundada. Aí você vai falar assim, você já comentou que já se perguntou se a Joana, né, que é o nome da criança, seria surda. O que levou você a pensar nisso? Ele ignora frequentemente os sons? Ele ignora frequentemente as pessoas? Se for não para ambos, passa. Se for sim para alguns, é falha, certo? E aí, a gente segue. A audição dele já foi testada? Aí você diz, não. Opa, então temos que encaminhar para que seja feito um exame voltado para a audição, para ver se de fato essa criança não tem algum problema relacionado a isso. Se você diz sim, Larissa, já foi testado. Então, você vai perguntar, a audição estava dentro do normal? Estava abaixo do normal, né? Estando dentro do normal, você vai pontuar sim como sendo um risco para a TEA. Então, já temos um pontinho. E assim você vai fazer com todas as outras específicas que a família pontuou. Não é refazer toda a entrevista. Então, suponhamos que você colocou aqui o número 14 da entrevista. Sua criança olha você nos olhos quando você fala com ela, brinca com ela ou veste, aí você diz que não. Não, ela não olha nos olhos. Então, você vai lá no 14, porque existe um risco. Então, eu vou descer aqui, você vai passar para a sua página, até o número 14, eu vou passar aqui a minha, para a gente seguir junto, tá? 11, 12, 13, 14. Aí você vai aprofundar. É nisso que consiste a entrevista de segmento.
tá? Pontuando só aquilo que a família marcou. Então, a Joana olha você nos olhos quando você fala, quando você brinca com ela, quando você veste. Aí a família diz, por exemplo, não. Aí você vai fazer perguntas mais específicas. Quando ela precisa de alguma coisa, ela olha? Sim ou não? Quando você brinca com ela? Sim ou não? Quando você dá a comida, certo? Se for sim, se ela conseguir olhar para 2 ou mais, passa. Ok, você não vai pontuar, certo? Se disser não para todos, já falha, tá? E se ela disser sim, apenas um, você vai dizer, ela olha para você no dia a dia? Se você disser não, é falha, você deve pontuar também esse aqui, certo? Se você disser sim, você vai perguntar. Se você não, perdão, se a família disser sim, né? Você pergunta. Ela olha para você no dia a dia? Aí suponhamos que a família vai e diz, sim, ela olha. Tá, quando vocês estão juntos durante um dia inteiro, ela olha para você nos olhos, pelo menos 5 vezes, a família diz, eu tô parando para pensar aqui, e ela olha assim, então passa, você não vai pontuar. Mas se a família diz não, aparece como falha e você pontua. Aí é que a gente volta aqui para o que eu tinha colocado e diz o quê? Se a soma dessas respostas da entrevista de segmento ficar entre 0 e 1, é algo negativo para a TEA. Mas se a criança pontuar mais do que isso, se o resultado for igual ou maior que 2, a gente já deve encaminhar para um especialista. Então, você vai ter um funil até nesse momento. Começa com a primeira parte do MChat, para os casos que pontuarem até 2. Você não precisa fazer entrevista de segmento, tá? Repetir com 24 meses, caso ela ainda não tenha essa idade, certo? E para os casos que ela pontuar de 3 a 7, é que você vai fazer a segunda parte, essa entrevista de segmento, tá bom? E para os casos de 8 a 20, não precisa de entrevista de segmento, porque já existe um alto risco indicativo para a TEA. Então, você já vai mandar para o profissional especializado que pode, de repente, fechar esse diagnóstico, certo? Então, no caso do MChat, mais uma vez, Larissa, existem outras, existem outras. Eu não conheço aprofundadamente outras, por quê? Porque eu fui vendo, vi que essa era recomendada, essa realmente tem estudos que mostram a confiabilidade, é a que eu utilizo, então não preciso ter outras 20 que têm a mesma função, certo? Bom, só beber mais uma águazinha, né? Inclusive, eu fico feliz porque agora eu tenho visto que vocês estão me mandando beber água, né? Isso é ótimo. E uma outra possibilidade também, que é super interessante, é a CARS, certo? Que é uma escala para avaliação de autismo na infância, certo? Essa escala, gente, ela pontua, ela tem 15 itens, cada item você pode pontuar de 1 a 4. Especificamente, para cada item você pode dar 1 ponto e meio, 2 pontos e meio, 3 pontos e meio ou 4, certo? E depois você faz o somatório, tá? O que está sendo avaliado em cada uma dessas escalas? Eu trouxe aqui para vocês. Relações pessoais, imitação, resposta emocional, uso corporal, uso de objetos, resposta a mudanças, resposta visual, resposta auditiva, uso do paladar, do olfato, do tato. Então, até que ponto, como é que essa criança utiliza e até que ponto é muito diferente a forma como ela utiliza esses sentidos, né? Então, medo e nervosismo, como é que está a comunicação verbal, como é que está a comunicação não verbal, o nível de atividade, o nível de resposta intelectual e as impressões gerais, certo? Nesse caso, a pontuação máxima da escala, porque é uma escala com 15 itens, você pode pontuar até 4 para cada um, a pontuação máxima é de 60 pontos. Então, você vai vendo, vocês receberam aí também, você vai vendo cada um dos pontos e vai pontuando, certo? Depois você vai somar. Se a criança pontuar de 15 a 30, a gente vai entender que não existe ali um risco de autismo, não está caracterizado dentro do que a gente espera para o autismo, né? Se ela pontua de 30 a 36, 30 então é o ponto de corte, de 30 a 36, ela já está dentro, já apresenta comportamentos ou ausência de alguns que são considerados comportamentos dentro do espectro do autismo, um conjunto de comportamentos que são comuns a crianças com autismo. Então, de 30 a 36, ele vai categorizar como leve, de leve a moderado. E de 36 a 60, ele vai caracterizar como autismo grave. Larissa, utilizei essa escala, posso fechar o diagnóstico? Não. As escalas sempre vão funcionar como
um suporte como ferramenta de apoio, ok? Ok. Então, a gente viu aqui duas escalas que vão nos aproximar ou nos distanciar do transtorno do espectro do autismo, certo? Então, esses são para aqueles primeiros casos de avaliação diagnóstica, tá? E aí é muito importante que, em paralelo, vocês também façam observações, interação com a criança, que vocês consigam fazer essas avaliações não só no consultório, mas também, preferencialmente, na escola, é importante que tenha. Num parquinho também é importante que tenha, para ver como é que é a criança em relação ao brincar, a interação com os pares, né? E se puder fazer em casa também é muito bacana, tá? Então a gente tem algo aí bem mais completo do que quando a gente faz só no consultório, tá bom? E aí depois chega aquele momento que você diz, tá, o diagnóstico tá fechado. Não tenho mais, não tem porquê eu utilizar o MChat ou porquê eu utilizar o CARS, por exemplo. Porque eu já sei que o paciente tem TEA, eu não quero fechar o diagnóstico. Agora eu preciso montar uma intervenção, que é o que muitas pessoas têm dúvida. Muitas pessoas, inclusive na live que eu fiz sobre, não lembro agora, foi a minha mesma, de terça-feira passada, da semana passada, né? Pessoas perguntaram, você está fazendo um curso sobre avaliação, mas você não vai fazer um curso sobre intervenção? Ainda não, porque a gente geralmente quer pular para a intervenção, porque a nossa dúvida é como intervir. Sendo que, muitas vezes, a sua dúvida de como intervir, ela só é uma dúvida porque você ainda não sabe como avaliar. Porque quando você utiliza esses protocolos que funcionam como guia curricular, e você faz essa boa avaliação, você já vai ter muitos direcionamentos de como planejar os seus objetivos, certo? Então, por isso que eu ainda não fui para a intervenção. Em alguns momentos a gente vai cortar caminho, que é o que eu falei várias vezes aqui, mas tem alguns caminhos que eles precisam ser passados, tá bom? Tá, então, voltando aqui para o nosso slide, é preciso identificar as habilidades que a criança apresenta naquele momento, as que ela ainda não adquiriu, que estão em atraso, né? E também as barreiras comportamentais, tá? Deixa eu voltar aqui. Acho que sumiu minha tela. Peraí, gente, que eu vou mostrar para vocês. Está aparecendo. Deixa eu só mudar aqui para vocês, porque não está aparecendo. Deixa eu botar de novo, porque meus slides fecharam, para vocês conseguirem acompanhar. Apareceu? Tá ok? F5 no meu, né? Tá. Eu é que estou atrasada. Para vocês já está aparecendo e para mim não está. Tá. Saiu? Tá. É porque eu saí. Mas espera aí que eu vou entrar de novo para que vocês consigam acessar. Eu fui da F5, fui confiar, disseram da F5, mas eu não tinha entendido o que era esse F5. Mas deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês. Apresentação de slide, ver se apareceu. 1, 2, 3 e... Rufam os tambores. Tanda, pronto. Voltamos. Onde eu estava, me perdi. Então, protocolos comportamentais, né, com base no desenvolvimento, não. O que eu tinha dito para vocês. Então, a gente vai utilizar alguns protocolos que vão nos dar ferramentas para que a gente possa montar o nosso plano de ensino, que muitas pessoas perguntam, o PEI, né? Então, gente, como eu já falei em outros momentos, quando a gente tem uma experiência clínica, por exemplo, eu comecei a avaliar a criança, eu já consigo saber, poxa, tá com um déficit aqui na parte de emissão de mandos, a criança não está conseguindo solicitar, também estou percebendo que a criança não imita muito bem, mas se a gente for só por aí, só pelo nosso feeling, só pela nossa vivência, a gente perde muitas coisas. Por quê? Porque a aba, por exemplo, quando você fala em análise do comportamento aplicada, você vê aba focal e você vê aba abrangente, né? A aba abrangente vai ser uma intervenção em análise do comportamento aplicada, voltada para diversas áreas do desenvolvimento, tá? Isso inclui solicitação, nomeação, responder perguntas, seguir instruções, imitação, comportamento acadêmico, interação social, brincar independente. Quantas áreas nós temos, né? Se a gente deixa isso a cargo da nossa cabeça, não rola. Não rola por vários motivos. Primeiro, porque você vai esquecer de alguma coisa. E segundo, porque você não vai ter uma medida padrão que diga assim, ó, por exemplo, o que chega muito para mim? Não, Larissa, eu sei que ele tem muita dificuldade de imitar. Ele não imita muito bem. Tá, mas quanto? De 10 movimentos ele não imita nenhum?
De 20 movimentos, ele limita 5, né? Isso é um ponto. Você vai precisar utilizar esses protocolos para fazer a sua linha de base, ou seja, para identificar aqueles comportamentos que a criança já apresenta antes da sua intervenção. Para identificar, é como se tirasse uma foto do repertório da criança antes da sua intervenção. Então, você tira aquela foto e dessa foto você vai pensar, tá faltando isso e aquilo, preciso mexer nisso, naquilo. Esse é o primeiro ponto. Mas essa foto também vai servir para comparação. Fiz a intervenção, 6 meses, um ano depois, eu sentei com a família para entregar um relatório de devolutiva, né, fim do ano, geralmente eu faço anual, né? Então, fim do ano, chego com a família, entrego um novo PEI, né? Depende muito de quando a criança começar, obviamente. Mas, geralmente, no fim do ano, eu entrego para a família um relatório com os ganhos da criança. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou pontuar os ganhos da criança se eu não fiz o antes? Como é que eu vou dizer que um comportamento melhorou se eu não sabia quanto é que ocorria antes, tá? Então, esses protocolos vão nos ajudar a mensurar essas habilidades, tá? Então, a criança nomeia, a família diz nomeia sim. Só que quando você faz a avaliação, você identificou que ela nomeia 5 itens. Tá. Daqui a um ano, você inicia a sua intervenção e ela nomeia 50 itens. Ela nomeia? Na primeira opção ela nomeava e na segunda também. Só que no primeiro exemplo ela nomeava 5 itens e agora ela nomeia 50. Tá? E quando você tem esses dados, você consegue saber, ter o termômetro da sua intervenção, de como está funcionando a sua intervenção, e você consegue repassar isso para a família. Porque às vezes a família vai dizer, não, eu não acho que melhorou tanto. Aí você vai dizer, pois melhorou. Olha só, antes ele nomeava isso. Hoje ele nomeia isso, né? E aí vai chegar um ponto que você vai perceber, isso aqui não é mais o foco é outra coisa. E aí, eu vou detalhar melhor isso quando eu vou falar dos protocolos, certo? Primeiramente, eu vou trazer para vocês 2 protocolos com base nos marcos do desenvolvimento, ou seja, existem comportamentos específicos que são esperados em algumas faixas etárias, tá? E aí a gente utiliza esses protocolos para perceber que, poxa, olha, esse meu paciente ele tem 7 anos, mas quando eu avalio aqui, a partir de um protocolo, ele tem eu percebo que ele tem um repertório de uma criança de 3 anos de idade, então a gente precisa correr porque tem um atraso considerável, tá? Então a gente consegue medir isso a partir desses protocolos, como, por exemplo, o ABLS e o VB-MAP. ABLS, eu trouxe aqui para vocês, eu vou falar de pontos específicos, tá? Mas se vocês me fizerem perguntas muito aprofundadas sobre o ABLS, eu não vou saber responder ainda, tá? Mas se vocês me fizerem perguntas muito aprofundadas sobre o VB-MAP, com certeza eu vou saber responder, porque aí é como eu digo, aí chegou na minha praia, tá? Bom, o ABLS é um protocolo de avaliação de habilidades básicas de linguagem e aprendizado, tá? O VB-MAP também vai ser um protocolo de linguagem em áreas afins. E a primeira pergunta que muita gente faz é, ele só avalia linguagem? Não. Ele vai avaliar linguagem e outras habilidades, inclusive habilidades de aprendizado, habilidades relacionadas à linguagem, mas que não necessariamente são linguagem, digamos assim, certo? Outra pergunta que as pessoas fazem, quem é que pode aplicar? É o fono que aplica? É o psicólogo? Está restrito a alguém? Não. Está restrito aos profissionais que têm um domínio do protocolo e que têm um domínio da análise do comportamento, certo? Essas 2 coisas. Não existe uma regulação atualmente que diga que só o psicólogo pode aplicar, que só o fono pode aplicar, tá? Eu preciso conhecer o protocolo e eu preciso conhecer a análise do comportamento, tá? Tem muitas pessoas que fazem o curso, vou fazer um curso aqui, fiz um curso no fim de semana, vi o protocolo completo, agora eu estou pronta para aplicar. Bom, eu daria um passinho para trás. Você tem as habilidades para reconhecer o que é a solicitação, né, o que é o mando, o que é o tato, quando é que a criança está emitindo o intraverbal, né? É preciso que você tenha algumas habilidades pré-requisitos para que você consiga aplicar esse protocolo de forma mais adequada, tá? E eu vejo que muita gente trava aí. Até que idade pode ser aplicado? Bom, o ABLS, já ia falar VB-MAP, ele traz aquilo que é esperado para uma criança de até 6 anos de idade, com desenvolvimento típico, certo? Porém, é o que é esperado para uma criança de 6 anos de idade. Se o seu paciente tem 10 anos e ele não tem as habilidades esperadas até os 6 anos, você pode sim utilizar o ABLS. E a mesma coisa vai valer para o VB-MAP, ok? Vou correr um pouquinho para a gente aprofundar em outros
pontos também que vocês não conhecem. 544 habilidades são avaliadas em um total de 25 áreas, certo? Então, olha que rico, gente. É você ter a possibilidade de avaliar o seu paciente em 25 áreas distintas, certo? E essas áreas, elas vão sendo organizadas de acordo com o grau de complexidade, desde habilidades mais básicas até as mais complexas, certo? E aí eu coloquei aqui para vocês as 4 áreas, né? Habilidades básicas, certo? Cooperação, performance visual, linguagem receptiva, imitação, né? Solicitação. E aí vocês vão ver, Larissa, eu estudei o VibMap e eu vi que se assemelha muito. Sim, em vários pontos vão ter pontos muito parecidos. Diferencia um ou outro, certo? O VibMap vai até o que é esperado para os 4 anos de idade e o Ables até o que é esperado para os 6 anos de idade. Porém, eles estão meio que equivalentes em uma série de habilidades, mesmo sendo, digamos que, idades diferentes, ok? Então, habilidades básicas, e aí vocês têm todas as habilidades básicas, certo? Habilidades acadêmicas, vocês têm todas elas. Habilidades de autocuidado, certo? E nas habilidades de autocuidado, eu não encontrei a tradução, gente, aqui, que se encaixasse bem. Ficava habilidades de preparo, não ficava legal. Aí eu vou explicar para vocês. Grooming skills são habilidades de, por exemplo, assoar o nariz, de lavar as próprias mãos. Então, está dentro das habilidades de autocuidado, são habilidades específicas desse suporte, digamos assim, certo? Então, comer, vestir-se, banheiro, tudo isso dentro do que é esperado para o autocuidado. E habilidades motoras também, específica motora grossa e fina, que eu acho que o VibMap não aprofunda tão bem, então, nesse ponto, nós temos essa vantagem, tá certo? Aqui, eu não sei se o slide, aumenta um pouquinho o slide, só para as pessoas terem uma noção, para quem não tem acesso ao protocolo, para vocês terem uma noção, vocês não precisam arregalar muito o olho para conseguir enxergar. Na verdade, o meu objetivo é mostrar para vocês como é que o protocolo se apresenta, tá? Nós não temos a tradução do protocolo, certo? Por isso o protocolo aqui está em inglês, tá? Mas é só para vocês terem uma noção de como é que essas habilidades se apresentam. Então, olha só, aqui, por exemplo, cadê? Ó, deixa eu ver, esse aqui, por exemplo, quando é oferecido um objeto comum, o aluno, tô nesse último, tá, no A4, o aluno pegará o item, né? Então, realmente pegar um objeto quando é oferecido. Então, será que quando você oferece um objeto, a criança costuma pegar? Aí você diz, nossa, mas isso é tão simples. Mas são habilidades que são esperadas para uma faixa etária específica, certo? Então, é importante que essa criança tenha essas habilidades, tá? Então, quando você pega uma, parece muito simples, parece muito besta. Mas quando você soma tudo, você vê que você tem uma visão mais global do desenvolvimento da criança, certo? E não só em uma área específica, em várias áreas, tá certo? Então, você vai pontuar, por exemplo, você pode pontuar de 0 a 2 pontos, certo? E aqui, do lado direito, ele vai colocando os critérios, certo? Então, por exemplo, você vai dar 2 pontos para caso ele pegue com 3 segundos, né? 1 ponto para caso não, the time all takes more, então 3 segundos a responder. Nem estou conseguindo enxergar, nem meu inglês está me permitindo traduzir agora. Mas o mais importante é que vocês entendam que existe a pontuação, nesse caso 0, 1 ou 2, tá? E que ele dá o critério para você pontuar cada um. Então, não é da sua cabeça, ele faz melhor isso, então eu vou dar 2. Ele não faz tão bem, então eu vou dar 1. Então, o próprio protocolo traz o critério para vocês, tá certo? E aí ele traz algumas questões de exemplo. Então, deixa eu ver aqui uma específica. Reforçador, o estudante pega o item reforçador. Especificamente, isso aqui é sobre o contato dele, esse aqui é sobre, eu acredito que é sobre cooperação e eficácia do reforço, tá? Mas eu teria que ver melhor, porque como eu disse para vocês, o ABLES não é um protocolo que eu costumo utilizar. Então, não é um protocolo que eu sei de trás para frente, como eu sei do VibMap. Mas o mais importante é que vocês saibam que ele vai funcionar como um guia curricular excelente, tá? Que ele vai avaliar todas essas habilidades e que vai funcionar não só como guia curricular, mas para você estabelecer a linha de base, ou seja, a fotinha lá do repertório da criança, iniciar a sua intervenção e depois fazer a foto novamente, tá certo? Saindo do ABLES, a gente vem para o queridinho da tia Larissa e de muitas pessoas, que é
o VibMap, né? E aí, como eu disse aqui, vocês podem fazer muitas perguntas que a tia Larissa vai poder responder, provavelmente, porque é a minha praia. É realmente aquilo que eu me dediquei a estudar e é o que eu mais utilizo no consultório, tá? Vamos lá. Então, é um protocolo de avaliação de linguagem, com base em análise do comportamento aplicado. Então, toda a linguagem dele vai ser mando, tato, intraverbal. Então, baseado naquilo que Skinner escreveu, né, sobre os operantes verbais, tá? E a primeira pergunta que vem é, mas ele avalia apenas linguagem? Não, assim como eu dei de exemplo do EBOS, certo? Larissa, em quem deve ser utilizado o protocolo, certo? Bom, a gente vai utilizar, até coloquei aqui em negrito, em pessoas com atraso no desenvolvimento, independente da idade ou do diagnóstico. O ideal é que você utilize com crianças, tá? Larissa, já teve algum adulto que você utilizou o VibMap? Teve um em específico que eu utilizei, porque o EIFOS, que eu vou explicar mais na frente, não cabia, e eu acabei utilizando o VibMap, tá? Nesse caso especificamente, você vai tirar algumas habilidades, como, por exemplo, o brincar independente, porque não vão se encaixar, tá? E aí, no caso dele, eu combinei o VibMap e combinei alguns pontos específicos do EIFOS, que a gente vai ver mais na frente, tá? Mas, em geral, muitas pessoas dizem assim, mas é porque tem dizendo aqui que o VibMap é até os 4 anos de idade. E, na verdade, gente, não é isso. O VibMap, ele avalia habilidades. E ele traz uma série de habilidades, de comportamentos que são esperados para uma criança até os 4 anos de idade. Uma criança com desenvolvimento típico. Porém, você pode ter 10 anos de idade, o seu paciente, perdão, ter 10 anos de idade e ele ainda não apresentar habilidades que são esperadas para uma criança de 2 anos e 6 meses, certo? Então, nesse caso, o VibMap vai ser extremamente relevante, certo? Deixa eu ver o que mais. Considerar. Um ponto muito importante. Larissa, mas eu preciso aplicar o protocolo, já comecei, mas eu sinto que eu ainda me confundo nos conceitos de operante verbal. Eu preciso saber para aplicar o protocolo? Sim. Você precisa saber o que é mando, você precisa saber o que é tato, tá? Inclusive, no curso que eu dou de VibMap, a gente teve a primeira turma agora recentemente, né? No curso que eu fiz sobre VibMap, eu falo justamente disso, né? Quando eu elaborei o curso, eu pensei em não fazer um curso de fim de semana por vários motivos, e dentre esses motivos, porque eu percebi que as pessoas aprendiam a aplicar o protocolo, tá? Mas elas não sabiam diferenciar, elas não sabiam bem o que era o mando, e não sabiam bem o que era o tato. E no curso, então, de VibMap que eu ministro, eu forneço informações sobre como aplicar cada etapa do VibMap, mas antes eu explico o que é cada um dos operantes. Então, o que é mando? Mando é isso, 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 isso. Quais são os exemplos? Esse, esse, esse. E como é que eu avalio no VibMap? Aí você vai com uma base mais sólida para aprender e aplicar o VibMap, tá certo? Em quem deve ser usado, ok. Considerar habilidades avaliadas até a idade cronológica. Então, se o VibMap ele vai até o que é esperado para uma criança de 4 anos de idade, ele é dividido em 3 partes. Eu vou mostrar para vocês, né? Nível 1, 2 e 3, tá? O nível 1 é o que é esperado para uma criança de 1 ano e 6 meses. O nível 2 para uma criança de 2 e 6. E o nível 3 para uma criança de 4 anos. Se chega no seu consultório uma criança de 2 anos e 6, você vai avaliar ela pelo nível 2. Não tem por que você ir para o nível 3, porque não são habilidades esperadas ainda, ok? Bom, por que eu devo utilizar o VibMap, Larissa? Por que eu devo escolher? Bom, você pode encontrar na internet uma série de pontos, né? Mas eu vou colocar o meu. Eu vou colocar baseado na minha experiência e no porquê que é importante para mim utilizar o VibMap, certo? Primeiro, é um protocolo completo que avalia as habilidades presentes e ausentes, tá? A partir dos marcos dos desenvolvimentos, tá? A gente consegue identificar também os excessos comportamentais, os problemas enfim, são comportamentos específicos que dificultam a aquisição de novas habilidades. Então, por exemplo, recebi um paciente, identifiquei que esse paciente, ele não tem habilidades, por exemplo, de nomear itens. Mas eu também percebi que ele tem comportamentos de autoestimulação que ele emite o tempo inteiro. Gente, se uma criança ele passa a maior parte do tempo em comportamentos de autoestimulação, dificilmente ele vai atentar para outros itens e aprender outras habilidades. Logo, várias habilidades vão estar o quê? Em déficit. Então, eu não vou só olhar porque ele não sabe.
eu vou olhar também para aqueles comportamentos inadequados ou aqueles comportamentos que funcionam como barreiras de aprendizagem. E o ViVMAP também faz essa avaliação de barreiras, certo? E aí você diz, tá, como é que isso acontece? Através dos 5 componentes do ViVMAP. Primeiro, a avaliação de marcos. Vocês receberam a folhinha só de avaliação de marcos. Então, na avaliação de marcos, você vai ter 170 marcos, que, se não me falha a memória, são divididos em 16 áreas específicas, tá certo? Não sei se eu... Olha, decorei, tá vendo? São 16 domínios. São divididos em 16 domínios, certo? Já vou adiantar o próximo slide. Onde você consegue identificar os déficits comportamentais desse paciente. Então, o que é esperado para essa idade que esse paciente ainda não tem, tá? Então, você vai conseguir ter essa base em 16 áreas diferentes, que só a cabeça da gente não dá conta. A avaliação de barreiras, que eu acabei de explicar para vocês. A avaliação de transição, que é extremamente importante, que é aquela avaliação que me dá suporte para definir, será que o meu paciente tem condições de aprender em um ambiente menos restrito? Que foi, inclusive, o tema da última live. Lembrei agora qual foi o tema. Avaliação de transição, né? Depois vocês podem ir lá assistir, tá? A análise de tarefas, que são uma série de comportamentos que estão dentro dos marcos, que também são esperados dentro de cada faixa etária. Se não me falha a memória, são 900 habilidades, alguma coisa assim, tá? É como se fosse assim. O marco 1 do ViVMAP diz que a criança deve, o marco 1 de mando diz que a criança deve solicitar até 2 itens, podendo utilizar dica. Isso é o marco, tá? Dentro desse marco, vamos imaginar que é um círculo, que nem eu dei na aula passada, né? Vamos imaginar que é um círculo. Esse é o marco. Dentro desse marco, existem algumas habilidades menores, certo? Que a gente pode pensar como contato visual, faz contato visual como forma de solicitar. Então, existem algumas habilidades. Cada uma dessas habilidades, cada uma dessas respostas irá compor a análise de tarefas. É como se fosse uma escadinha, onde o degrau 1 é a análise de tarefa número 1, a tarefa número 1, o 2, tarefa número 2, o 3, o 4, até que o 5, por exemplo, é o marco propriamente dito. Então, olha de novo que riqueza de detalhes. De onde que a gente, na maior das nossas experiências, consegue dar conta de fazer uma intervenção, uma avaliação dessa forma. Não consegue. Isso é bom para a gente, porque se eu tenho uma avaliação tão rica assim, eu vou ter muitos dados. Se eu tenho muitos dados, eu tenho material para fazer o meu PEI, né, o meu plano de ensino, e depois a intervenção. E, além disso, eu tenho segurança para dar para a família de que eles contrataram um profissional que, de fato, sabe como fazer uma avaliação, que, de fato, seja eficaz e que, posteriormente, dê suporte para ele fazer ali uma intervenção em aba abrangente, ok? E, por fim, o ViVMAP também traz um outro tópico para que a gente possa definir as metas e elaborar os nossos objetivos, certo? Deixa eu passar aqui. A avaliação de marcos, eu já disse para vocês, é o que é esperado para uma criança de 1 ano e 6 meses, nível 2, 2 anos e 6 meses, e nível 3, 4 anos. Aqui vocês conseguem ver tudo o que é avaliado na avaliação de marcos. Então, olha só, mando, tato, ecóico, intraverbal, ouvinte, imitação, habilidades de grupo e de sala de aula, que são extremamente relevantes, habilidades acadêmicas iniciais, brincadeiras. Então, gente, muito rico e nos dá muito suporte. Lembra do nosso prédio? Lembra da importância do alicerce? Então, aqui a gente vai estar fortalecendo... Opa, balancei. Deu uma tremida. Aqui a gente vai estar fortalecendo essa base para construir um prédio alto, bonito e, principalmente, seguro. De nada adianta ser um prédio bonito que na primeira ventania ele cai, né? Principalmente quando a gente está falando da vida de outras pessoas, nesse caso dos pequenininhos, né? Então, gente, voltando. Nesse caso, esses 2 que eu apresentei para vocês são para aqueles pacientes que precisam desenvolver habilidades mais básicas, certo? Como eu disse, que vão até os 6 anos, como é no caso do Enos, certo? Mas aí vocês me perguntam, Larissa, deixa eu ver com quanto tempo eu tô. Tá, era tempo. Vocês me perguntam assim, Larissa, e quando as habilidades básicas já foram, né? Chegou um paciente no meu consultório que ele tem, por exemplo, 15 anos, ou então que ele tem... a tia Larissa só atende criança, eu tenho um paciente adulto só, né? Mas chegou, Larissa, um paciente no meu consultório que ele tem 8 anos.
e que o VibMap já tem muito tempo, ele está na sala de aula regular. A dificuldade dele é de interagir com os amigos, o que eu utilizo? Bom, nesse caso, a gente vai considerar qual que é a demanda. Se a demanda que chega é essa, você já identifica que é uma demanda de habilidades sociais. E aí, o Social Save vai ajudar muito. É um protocolo super interessante, tá? Que vai dar uma base legal para a gente fazer aí um rastreio, né? E tirar também uma fotografia de como é que estão as habilidades sociais, que eu vou falar para vocês agora. E o Waffles, gente, o Waffles é a coisa mais linda do mundo, certo? São vários cadernos, eu não lembro quantos, mas a gente vai ver, certo? Que são habilidades funcionais para a adolescência e vida adulta, que também é uma dúvida que muitas pessoas têm, tá? O Waffles você pode utilizar na adolescência, nem sempre cabe utilizar todos os cadernos, mas tem alguns que vão dar um suporte muito bacana, tá? Especificamente falando do Social Safe. Ele avalia habilidades sociais, como eu já havia dito, certo? É organizado em 7 grandes áreas, certo? Totalizando 110 itens, certo? Larissa, que áreas são essas? Vamos lá. Atenção compartilhada, brincar social, autorregulação, que eu acho incrível essa parte especificamente, social e emocional, linguagem social, comportamento de grupo, sala de aula, linguagem social não verbal, certo? Geralmente as habilidades encontram-se organizadas em grau de dificuldade, não sempre, mas geralmente vão de habilidades mais básicas para habilidades mais complexas, certo? Pode ser preenchido pelo pai, pelo professor ou outra pessoa que tenha compreensão do funcionamento social da criança e que tenha observado ela por pelo menos 2 semanas, tá? Como é que a gente pontua? A gente vai dar 0 pontos, ou não vai marcar lá, quando raramente ou nunca a criança demonstra aquela habilidade em específico. Vai dar 1 ponto para caso a criança tenha demonstrado, mas apenas em algumas ocasiões. 2, consegue demonstrar habilidade, mas não faz de forma consistente. E 3, ela demonstra consistentemente a habilidade. E N/A quando não for aplicado, não fizer sentido. Então, eu trouxe aqui um exemplo da parte de autorregulação, para vocês terem uma noção de como é que o protocolo aparece, tá? Então, por exemplo, a criança demonstra, não está em português, gente, a gente não tem a versão traduzida. Eu fiquei de mandar uma para o grupo, né, de eu mesma traduzir, ainda não mandei, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, mas dá para entender, gente, nada que o Google Tradutor não ajude, né? Então, vamos lá. Autorregulação, que eu acho maravilhoso, que me ajuda muito. Demonstra flexibilidade com novas tarefas ou atividades? Aí você vai dizer, não, ele não costuma demonstrar não, nem sempre. Então, bom, se ele demonstra, mas apenas em algumas ocasiões, a gente pontua 1, certo? E assim vão para os outros, né? Identifica quando ele está frustrado. Opa, cadê? Aqui o número 5, olha só. Identifica quando frustrado e apropriadamente pede por um tempo, né? Ou, enfim, uma atividade mais calma e etc. Será que ele consegue fazer isso? E detalhes, que isso aqui vai servir para o seu paciente típico e pro atípico, tá, gente? Porque são habilidades bem difíceis, tá? E aí você diz assim, olha isso, o que é esse 1, 2, 3 e 4. Você vai pontuar, gente, só aqui no número 1, tá? Vamos lá, tá aqui no número 1, e você viu que ele sempre, vamos supor que ele sempre demonstra flexibilidade com novas atividades. Então, você vai pontuar 3. Aí você vem bem aqui, no número 1, cadê minha setinha? E coloca 3. Você não vai vir aqui. Você vai vir aqui e vai colocar 3. Aí aqui, você olha, pontua, sei lá, 1, e assim vai pontuando. Para que servem esses números? Isso aqui são as avaliações. Então, aqui é a primeira avaliação, pontua. Daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, não sei, você vai reaplicar o protocolo. Aí você preenche aqui na coluna do número 2. E assim sucessivamente. Então, isso aqui é referente ao número da avaliação. Se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, ou se é a quarta, tá? Então, aqui nós temos os outros, tá? De autorregulação, continuando, tá? Que vocês vão ter acesso a esse em inglês, eu mandei para vocês, né? Então, vocês não precisam, eu não preciso demorar muito aqui, tá? Então, habilidades sociais, ok. E o Waffles? O Waffles, né, que é o nosso último protocolo, o último que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, até para a gente não esticar tanto, ele vai ser dividido em 6 cadernos, é um protocolo riquíssimo, tá? Que geralmente é utilizado na adolescência e na vida adulta. O que ele avalia, né? O primeiro caderno, avaliação das atividades de vida básica. Segundo, avaliação das habilidades de vida doméstica.
avaliação de vida independente, avaliação de habilidades escolares, avaliação de habilidades vocacionais, gente, isso é incrível, tá? E 6, a avaliação de habilidades de participação na comunidade, tá? Então, aqui eu não vou ler todos para vocês, mas eu vou trazer alguns exemplos, tá? De cada categoria. Então, por exemplo, quando a gente fala em avaliar atividades de vida básica, tá? A gente está falando sobre, por exemplo, o vestuário, como é que ele se veste, a independência dele se vestir, em usar o banheiro, certo? Em tomar banho, ok? E por aí vai. Quando a gente fala de habilidades de vida doméstica, lavar a louça, lavar as roupas, inclusive vocês vão ter que fazer alguns ajustes, por exemplo, não sei se é no de vida doméstica, tem coisas como utilizar a pá para retirar a neve. Aqui no Ceará, especificamente, definitivamente é totalmente fora de contexto, né? Tem algumas habilidades, se eu não me engano, na de vida básica, que é sobre colocar as luvas. Para algumas pessoas aqui do Brasil, isso vai servir. Aqui no Ceará não serve. Então, como a gente não tem esse protocolo adaptado, uma versão brasileira, digamos assim, esses itens a gente acaba descartando, tá? Habilidade de vida doméstica, então, habilidade de vida independente, né? Reparos mecânicos, transporte. Gente, então será que esse paciente consegue pegar um ônibus de forma independente? Preparação de refeições, fazer compras, enfim. Em um caderno, a gente já tem um protocolo riquíssimo. Imagine, então, em 6 cadernos, tá? Habilidades escolares, o que que tem normalmente, né? Como é que são as refeições na escola, as habilidades sociais, certo? Habilidades acadêmicas básicas e por aí vai. 5, a avaliação das habilidades vocacionais, né? Que eu particularmente acho, assim, maravilhoso. Então, vai desde os requisitos necessários para conseguir um emprego, até as relações já, quando você já tem um emprego, com os colegas de trabalho, as habilidades do escritório. Então, ele vai avaliar várias habilidades para vários tipos de empregos diferentes, o que já direciona o paciente para alguns trabalhos específicos. Então, habilidades de escritório, de restaurante, de jardinagem. Então, olha que mundo que se abre, né? Pelo menos para mim, foi um boom quando eu conheci o Eiffels, certo? E aí, número 6, avaliação das habilidades de participação comunitária, como, por exemplo, lidar com dinheiro, que é show de bola, fazer compras, comer em público, boas maneiras, mobilidade básica e etc, tá? E aí, o que eu preciso dizer para vocês? Ou o que vocês podem dizer para mim, na verdade, Larissa, todos são importantes, mas quais são mais comuns ou quais você mais utiliza? O Eiffels, particularmente, que é esse último que eu coloquei para vocês, eu sou apaixonada, eu brilho o olho, porque, gente, era como se fosse assim, eu fazia intervenção, né, o Eiffels tá bem aqui, até aqui eu fazia uma intervenção bacana, pensava, por exemplo, que tem algumas coisas no Eiffels, como lidar com dinheiro, que eu já fazia com pacientes meus que estão ali, estão na pré-adolescência, por exemplo, né, eu já fazia. Então, mas muita coisa eu fazia no feeling, acho que precisa disso, precisa daquilo, funcionava. Mas digamos que eu fiz uma intervenção até aqui. Quando chegou aqui, que eu conheci o Eiffels, deu um boom na minha vida, digamos assim, porque várias ferramentas, várias áreas que eu não atentava, ele me mostrou, olha, tem essa área aqui que você pode avaliar também. Isso aqui também pode virar objetivo de ensino. Então, olha que rico, né? Então, assim, o Eiffels é um dos que está assim, no meu coração, que eu amo muito e que eu acho que é super importante. Mas não é um que eu utilizo muito. Por que não é o que eu utilizo muito? Por que eu não me aprofundei tanto, embora eu tenha o Eiffels, eu estudo o Eiffels e utilizo o Eiffels. Mas por que eu não me aprofundo tanto? Por que eu não faço um curso sobre Eiffels? Porque não é o que mais chega na minha prática clínica. Para mim, atualmente, chegam crianças, certo? Então, não faz sentido que eu esteja trabalhando habilidades vocacionais com essa criança, ou habilidades de casa ainda, tão especificamente, tá? Chegam crianças com um repertório básico ainda muito incipiente. Crianças que precisam trabalhar habilidades de linguagem, de comunicação, crianças que precisam trabalhar a interação social, a imitação, mando, tá? Então, isso é o que mais aparece para mim. Se isso é o que mais aparece para mim, logo, o protocolo, sem sombra de dúvidas, que hoje eu trabalho com 95, eu teria que fazer a conta, né? Mas de todos os meus pacientes, só tem 3 que eu não utilizei o VibMap. Todos os outros eu utilizei o VibMap e ainda tem um bom tempo que eu vou permanecer utilizando. Então, eu vou arriscar dizer para vocês que 95% dos casos que eu atendo, eu utilizo o VibMap,
tá? Então, os outros são importantes? São. Você precisa, idealmente, ter um de cada, né, para cada demanda. E aí, hoje, você aprendeu como utilizar em cada contexto. Preciso fazer o rastreio? Opa, tenho esses dois aqui. Preciso trabalhar um guia curricular para treinar habilidades básicas? Tenho esses aqui. Não, preciso ir para habilidades mais complexas, habilidades sociais? Tenho esses aqui. Então, é importante que vocês saibam que vocês tenham ele ali, né, dentro da bolsa, para tirar da manga, por exemplo, também, tá? Mas, considerando que o VibMap é aquele que eu mais utilizo e é o que vocês mais têm dúvidas e trazem, que mais chega a demanda no consultório, nós vamos falar aprofundadamente sobre o VibMap, porque eu acredito que vocês têm essa importância, vocês têm essa necessidade, digamos assim. Então, justamente por isso, na nossa próxima aula, nós iremos aprofundar no VibMap e nós falaremos sobre a mala de avaliação, né? Então, itens específicos que você precisa ter para avaliar utilizando o VibMap, tá? Então, eu vou colocar para vocês o que é, por exemplo, por que é importante avaliar o mando. Ah, gente, o mando se refere a solicitar itens e tal, e tal, e tal. É importante por isso, por isso, por aquilo. E você vai utilizar esse e esse item. Então, tudo aquilo que você precisa ter no seu consultório para avaliar utilizando o VibMap, eu vou colocar para vocês. Vocês já receberam a lista dos itens e eu vou mostrar para vocês os que eu utilizo, quais são. Vou mostrar alguns, não vou mostrar todos, mas vou mostrar alguns brinquedos, alguns itens que eu utilizo aqui no meu consultório e vou pontuar um a um, explicando detalhadamente. Você vai sair daqui com o conhecimento pronto para montar a sua própria mala de avaliação, a sua caixa de avaliação. Principalmente, tem pessoas que estão começando agora, não sabem o que comprar, e aí você já não vai gastar dinheiro à toa. Você já vai direcionar para que você tenha todos os itens necessários para fazer a avaliação, tá certo? Assim a gente encerra a aula de hoje. Não esqueçam, então, de deixar algum comentário sobre o que vocês acharam da aula, tá certo? Vejo você na aula 3. Não deixe de assistir a aula 3, porque vai ser fundamental para que você possa complementar o seu conhecimento, tá certo? É isso, tchau, tchau, e até sexta-feira.